Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de seu castíssimo esposo, o justo São José, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje gostaríamos então de fazer um vídeo explicativo de uma nova forma de tentar entender as coisas de acordo com a fé católica de 2000 anos. Os poucos heróis que aqui chegam neste pequeno canal já devem ter percebido que a minha intenção principal é trazer evangélicos, protestantes, testemunhos de Jeová, mormons, enfim, pessoas que não acreditam na Igreja Católica, que na verdade são bastante contra a Igreja Católica, que eles possam entender o lado da Igreja. Então eu procuro abordar os assuntos de uma forma mais tranquila, mais informal, sem grandes pretensões teológicas e assim por diante. De cara, devemos dizer que existem muitos canais católicos extremamente eficientes, muito bons, importantes. Vamos citar aqui alguns. Não na ordem de importância ou de gosto, nem de nada, mas aqueles que mais podem realmente ajudar as pessoas. Padre Paulo Ricardo, Padre Gabriel Vilaverde, Padre Francisco Amaral, Padre Duarte de Souza Lara Rezende, um padre português, exorcista, Arautos do Evangelho, Centro Dom Bosco, Padre Braulio D'Alessandro, excelente, eu gosto muito dele. Então, são tantos canais católicos, de verdade, profundos. Ali tem a doutrina católica, tem o curso de catecismo com o Padre Gabriel, tem as homilias diárias do Padre Paulo, dos Arautos. São muitos canais excelentes, que os católicos estão muito bem servidos. A minha questão aqui é que eu vejo poucos canais católicos dedicados à evangelização dos protestantes, porque os protestantes são os que mais estão próximos da doutrina católica. Muitas vezes é mais difícil até converter um protestante, um evangélico, à doutrina católica, do que às vezes um ateu, um muçulmano, um judeu, um oriental, enfim, porque as pessoas acham que já sabem, já entendem o Evangelho, a Bíblia, Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem todo aquele preconceito contra a igreja, que é fomentado pela mídia, pela história mal contada, e assim por diante. Então, o nosso desejo sincero e honesto é simplesmente tentar ajudar um pouco muitas pessoas que talvez tenham ficado descontentes com a sua própria igreja, que tenham abandonado a fé, que tenham partido talvez para o lado do ateísmo, e assim por diante. Então, o objetivo é muito simples, é muito transparente, é tentar ajudar pessoas que estão à procura de Deus, estão à procura do caminho, da verdade e da vida, que é o próprio Cristo, o próprio Deus. Então, pensando neste objetivo, e já de cara indicando os canais católicos bons, profundos, reais, corretos, enfim. Então, aí está a doutrina católica verdadeira, pura, santa, nessas fontes que eu citei aqui. Muito bem. Agora, o que podemos fazer para tentar ajudar os nossos queridos amigos e irmãos evangélicos e protestantes a entender a verdade do Cristo conforme a Santa Igreja Católica? Bom, como um bom leitor, como um leitor assíduo, não como um bom leitor, mas como um leitor insistente, eu, nos meus últimos 5 ou 6 anos, tenho lido muito da igreja, muito mesmo. E
dentre todos os livros que eu li até hoje, defendendo a igreja, alguns até atacando, mas é sempre bom ler os dois lados, né? São Paulo, o apóstolo, disse assim, certifique-se de tudo e retenha o que é bom. Então, examine tudo, mas fique para você apenas aquilo que é bom. Então, estamos pesquisando, estamos caminhando, estamos progredindo. Esta é a nossa vida nesta terra. Então, o objetivo é esse, é cada vez mais procurar a verdade, nos aprofundar, nos elevar e chegarmos mais perto de Deus. De todas as leituras que eu tive nesses últimos anos, este livro aqui que eu vou mostrar agora me chamou muito a atenção. Porque é um livro muito bem escrito, uma pessoa de uma espiritualidade fantástica. Eu vou colocar ele aqui na tela. É o livro A Igreja Católica. Ele foi escrito por Monsenhor Tihamer Todt. Vamos entender aqui quem foi Monsenhor Tihamer Todt. Religioso e escritor húngaro, nascido em 1889 e falecido em 1931. Ou seja, ele viveu 42 anos, morreu muito jovem. Muitos grandes santos morrem jovens. Santa Teresinha, 24 anos, e outros. Os pastorinhos de Fátima. Desde muito cedo sentiu ambas as vocações, religiosa e literária, que combinaria na produção de ensaios que gozava de grande popularidade entre a juventude na primeira metade do século XX. Antes destas obras, o jovem Tihamer Todt já havia entrado no seminário, estava estudando para ser padre. Em 1911, fora ordenado padre. Então, se ele nasceu em 1889, em 1911, 22 anos foi ordenado padre, foi ordenado sacerdote. No ano seguinte, recebeu doutorado em teologia em Viena, na Áustria. Falava alemão, portanto, também, além de húngaro. Tornou professor na arquidiocese de Eger. Passou os primeiros anos da Primeira Guerra Mundial no campo de batalha como capelão, dando assistência espiritual aos soldados húngaros. No outono de 1918, foi chamado a Budapeste, onde tornou-se professor no seminário diocesano, ou seja, da diocese daquela cidade, da capital da Hungria, Budapeste. Foi nomeado também reitor em 1930. Trabalhou também no ensino superior e em 1934 foi nomeado professor da Universidade Pismani Péter. Em 1938 foi consagrado bispo auxiliar de Veszprém e após a morte do titular assumiu o encargo da diocese. Então estamos falando aqui de um bispo católico, húngaro. Sabemos que a Hungria é um dos países mais católicos da Europa até hoje. A Hungria, a Polônia, a República Tcheca, a Itália, a Albânia, tem uma história católica muito rica. E depois de terem passado tantos anos debaixo do regime comunista da União Soviética, depois que eles conseguiram a libertação desse regime, hoje eles são católicos mais fervorosos até. E quem perdeu totalmente a sua liberdade, até mesmo de ir e vir, de culto, de religião, de expressão, de tudo, hoje sabe muito bem dar valor. E a mídia porca de hoje chama de extremistas, né? É a extrema-direita da Europa, da Hungria, não sei o quê. É uma mídia controlada pelos globalistas, pelos esquerdistas, por aqueles que querem escravizar a humanidade. Então, surpresa nenhuma deles serem atacados dessa forma, né? Os húngaros, os poloneses, até mesmo o Brasil, né? Que ainda é um país muito católico, tem muitos evangélicos também, tem sido criticado da mesma forma, pela sua volta ao conservadorismo, às tradições, à religião, à fé,
a pátria, a Deus e assim por diante, a família, né? E a liberdade. Bem, continuando aqui sobre quem era ou quem foi Monsenhor ou Bispo Tihamer Todt. O que o motivava a escrever e publicar tantos livros era sua intenção de conquistar para as fileiras católicas boa parte da juventude indecisa e desorientada que via ao seu redor, tanto no seminário como nas salas de aula da universidade. Muitas dessas obras alcançaram plenamente o objetivo e foram traduzidas para vários idiomas. Em sua juventude, era uma criança modesta, silenciosa, séria, mas com uma leve alegria em seu semblante. Era sempre procurado por sua paciência pelos seus colegas de escola para que os ajudasse com seus problemas. Por causa desta empatia natural, tornou-se monitor de estudos, professor, orador, confessor e até mesmo escritor. Continuando aqui sobre as credenciais de Tihamer Todt, o bispo húngaro do início do século passado. Reconhecendo o potencial do rádio para a pregação, olha aí a pessoa pensando à frente do seu tempo, né? Como Dom Henrique Soares da Costa, o saudoso bispo da Diocese de Palmares, gostava de dizer, né, que a internet hoje, as redes sociais, o YouTube, tudo isso é como se fosse o novo Areópago, ou seja, um local de pregação novo, como São Paulo. Nos Atos dos Apóstolos diz que ele foi pregar no Areópago, para os atenienses, para os gregos. Então, aqui, Monsenhor Tihamer Todt já viu no rádio a mesma oportunidade. E o que ele fez? A pessoa que deseja evangelizar, que deseja pregar o Cristo, a partir de 1926, quase 200 de seus sermões foram transmitidos ao vivo. Suas obras escritas também tiveram muito sucesso. Era tão conhecido nas Espanhas quanto em seu próprio país. Em 1943, em plena Guerra Mundial, sua obra completa foi publicada em edição de luxo e papel bíblico, contando com 23 volumes. Imagina uma pessoa escrever 23 volumes falando sobre os evangelhos, falando sobre a doutrina católica, falando sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. Não por coincidência, o comitê preparatório de sua canonização está em processo de canonização. Rezemos para que aconteça rapidamente. Recebera a maior parte de assinaturas da Península Ibérica. Então, apesar dele ser húngaro, lá do leste europeu, quem gostava muito dele eram os espanhóis, né, e os portugueses, Península Ibérica. Há oradores, aqui uma pequena frase de um autor desconhecido, mas muito profunda. Veja o que ele diz. Há oradores que conhecem apenas os santos e os condenados, e que aparecem diante das almas humanas em meio a trovões e a ameaça do Monte Sinai. Tihamer Todt contava com pessoas comuns, fracas e atormentadas por fraquezas. Não era exigente, mas encorajador. Não acenava com trovões, mas conduzia com sabedoria e amor. Não queria tornar a palavra de Deus mais difícil para as pessoas, e sim torná-la mais fácil. E porque ele sabia que o jugo é um fardo apenas enquanto for considerado como um jugo, tornava-o atraente para todos. Ou seja, uma pessoa preocupada com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os 2 maiores mandamentos da lei, conforme ensinados pelo autor da lei, nosso Senhor Jesus Cristo. Para encerrar as credenciais de Monsenhor Tihamer Todt, suas qualidades humanas mais profundas foram reveladas em um artigo no jornal Praga Hungarian Newspaper.
a franqueza, a humanidade simples, a bondade irradia de seu rosto. Rosto de homem bonito, bordejado pelo cinza incipiente de uma grande cabeça e coração ainda maior. O brilho comovente, o olhar profundo e sempre jovem nos faz sentir seu talento extraordinário. A simplicidade de sua maneira e seu tom de voz irradiam calma e calor. Uma proximidade verdadeira, amigável e fraterna. Isto era verdade, mesmo enquanto sofria de dores nos pés e doenças febris, e por isso seu lema episcopal, incenso queimando no fogo, era tão apropriado. Bom, então aqui temos um breve resumo da vida e de quem foi o bispo Tihamér Tóth, húngaro, do início do século passado. Agora vamos ler aqui brevemente o resumo, um prefácio que ele fez sobre qual o objetivo deste livro, falando sobre a Santa Igreja Católica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: a Igreja Católica é Cristo, continuando a viver entre nós. É a esposa de Cristo e o próprio corpo místico de nosso Senhor e Salvador. Tão sublime e divino Redentor quis, pois, dotá-la de marcas, isto é, sinais visíveis, pelos quais ela pudesse ser reconhecida como proveniente e sustentada por Ele mesmo. Quais são, então, estes sinais que identificam a Igreja de Cristo? São principalmente 4. Ela é una, santa, católica e apostólica. O que significam e o que não significam estas marcas? Quais são as dificuldades em explicar e entender cada um destes aspectos? Nosso Senhor disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cristo fundou o papado, instituição que cativa toda a veneração do católico, ao contemplar o dom da fé indefectível, aquele que sustenta aquela da qual se diz coluna e sustentáculo da verdade, sobre a qual as portas do inferno nunca prevalecerão. Isto é mostrado pela história. Os papas possuíram a coroa de espinhos de seu chefe invisível, com a solicitude para com todas as igrejas. A igreja, perseguida, mas nunca abatida, construiu a civilização ocidental, a partir de Roma, convertida em espiritual. Igreja que em seu semblante terrestre conta com episódios lamentáveis. Por vezes mostra brilho exterior e riqueza, e cerimônias suntuosas. Seria tanto quanto apregoam seus inimigos? Vejamos então quem foi a guardiã do ensinamento de Cristo, seus méritos na defesa da ordem moral, seus méritos no mundo social, suas contribuições para a construção da civilização, para a ciência e as artes. Por fim, mesmo perseguida como foi o seu fundador, por mistério da providência divina, a pergunta é: será que a igreja é invencível? E eu, enquanto fiel, posso dizer que sou plenamente católico, ou seja, nutro a minha fé com a fé da igreja? Possuo consciência católica? Obedeço à minha igreja? Amo a minha igreja? É o que desejamos aos caros amigos e leitores, que este livro os possa fazer penetrar no Mysterium Fidei, ou no mistério da fé. E conhecendo mais e melhor a sua igreja, ame-a mais plena e perfeitamente, para seu próprio mérito sobrenatural e para a maior glória extrínseca da própria igreja e da Santíssima Trindade. Então temos aqui um breve resumo do que podemos encontrar neste livro. Nós vamos procurar
tratar dos temas, dos assuntos de uma forma mais breve, mais resumida, usando dos argumentos aqui descritos. E esperamos que estes vídeos, estas pequenas demonstrações de amor pela Santa Igreja, possam conduzir mais e mais pessoas a nosso Senhor Jesus Cristo. Para Ele seja dada toda a glória, toda a honra, por todos os séculos dos séculos. Amém.